Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim: Não sabeis, não ouvistes que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Você observou aqui o porquê que Deus ele comparou aquele que espera no Senhor renova suas forças e voa alto como águias. Nós só vamos, a águia aqui, gente, águia, ela representa poder, força. Se você for olhar a história, o histórico de vida de uma águia, ela é uma ave de rapina. Ela não mora em lugares baixos. Ela mora em penhascos altíssimos. Conforme a pessoa vai subindo, você já viu aqueles escaladores que vão escalar montes, montanhas que são muito altos? E o ar começa, dependendo da sua altitude, ele vai ficando rarefeito, como a gente diz. Muitas pessoas começam a ter uma queda de pressão, começam a passar mal, né? E ela, gente, ela voa exaustivamente até aonde ela tem os seus filhotes, em lugares altíssimos, aonde o predador não tem como chegar no ninho dela. Então Deus, ele nos guarda, a palavra diz que ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Porque quando algo vem no nosso olho, nós fechamos, é automático. Então Deus, ele nos guarda, ele nos protege. E para chegarmos em lugares altos, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, cheio do bom ânimo que só o Senhor pode nos dar. E a águia, gente, ela tem muitas, se você for olhar, se você tiver a oportunidade de pesquisar, assistir algum vídeo sobre a águia, você vai ver o porquê que Deus, ele diz que aqueles, né, que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Por quê? A águia, ela é uma ave que ela não anda em lugares baixos. E outra, se ela entrar no mar para pegar um peixe, ela pode mergulhar e ela sai com o peixe aqui nas suas garras e ela sobe voando. A água não pesa as suas asas, ela segue voando. O pombo, se molhar, parou. Um pardal, um urubu, qualquer outra ave, se ela molhar suas asas, parou, ela não voa. A águia não. Ela segue voando, mesmo na chuva, em meio a uma tempestade, no vento, ela vai e ela continua subindo. Ela não para, ela segue o seu voo. Ela não tem que pousar aqui porque, nossa, tem uma turbulência, não. Ela vai, ela segue. Então, e outro detalhe, a águia, gente, ela não se relaciona com galinha, somente com águia. Sabe por quê? A galinha, ela só sabe ciscar o chão, olhar para o chão, ela não olha para o alto, né? Os pombos, os pardais voam em lugares mais baixos, eles não voam em proporções como a águia. Um urubu, outro detalhe, gente. A águia, ela não se alimenta de nenhuma presa morta. Nada, carne morta, podre, carniça, ela não se alimenta.
Somente de presas vivas ela vai, pega um peixe lá na água e come. Já o urubu, gente, ele não se presta para caçar. O urubu, ele se alimenta de restos de coisa morta, podre, estragada. Sabe o que o urubu representa? Sabe aquela pessoa que espera ver você cair? Esse é o urubu. Ele espera que você caia porque ele não suporta ver você voando alto. Mas quando você cai, quando você dá uma leve descidinha, o urubu está ali, né? Dando uma voadinha perto. Assim é o urubu, gente. Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor que querem ver o nosso fracasso, que querem ver você cair, que querem ver você desanimada, você prostrada, você terminando um casamento, você terminando com uma família. É isso que o diabo faz, gente. O diabo aqui é igualzinho um urubu. E a águia não. A águia, ela não se alimenta de nada sujo, podre, de carne, de restos, de sobras, gente. Ela só pega comida fresca, coisa limpa. O que ela não come mais, o urubu vai lá e pega. E é assim, gente. Você já viu um animal morto? E aqueles urubu voando, a gente já sabe. Quando você vê aqueles bicho preto feio lá no céu voando, a gente já sabe, tem algum bicho morto por aí. Porque ele mostra aonde tem coisa morta. Então, nós precisamos ser como uma águia. E você sabia que a águia, gente, ela vive, vamos supor, não sei a idade certa, mas vamos supor que ela viva 40 anos, tá? Depois desses anos que ela vive, ela tem uma escolha. Ou ela envelhece e morre, ou ela se renova. E sabe como é o processo de renovação e de transformação de uma águia, gente? Ela sobe lá em cima, lá no ninho dela, lá naquele penhasco altíssimo, aonde ninguém chega. O esconderijo do Altíssimo, né? Ela vai lá em cima, ela arranca todas as suas penas, todas. Depois, ela quebra as suas garras, as suas unhas, e depois ela bate com o bico na rocha até ele quebrar. Ela fica igual um recém-nascido, igual uma águiazinha, um bebê. E ela precisa esperar nascer as suas unhas novamente, as suas garras. Ela precisa esperar o bico nascer para ela poder descer e se alimentar de novo. E ela precisa esperar nascer toda a sua plumagem, todas as suas penas novamente. Aí ela vive mais, vamos supor, uns 40 anos. Então a águia, ela escolhe. Chega, eu não quero mais. Ou ela vai e passa por este processo. Por isso, gente, você acha que não é um processo doloroso? Porque as suas penas, elas já são velhas. Arrancar uma peninha nova é fácil, mas arranca algo. Quando alguém já viu depenar uma galinha, quando você arranca aquela pena, fica aqueles poros altos. Por quê? Aquela pena ali já é velha, ela já criou, ela é grossa. Ela não troca mais aquelas penas. E quando ela decide, não, eu quero viver mais um tempo, ela tem que arrancar as suas penas, quebrar as suas unhas e o seu bico. Por isso, gente, que crescer, transformação e mudança é um processo doloroso, porque não é fácil a gente olhar para o nosso interior e ver
todas as coisinhas que precisam ser tiradas, arrancadas, renovadas. O que eu não, isso aqui eu não quero mais, isso tem que ser removido. Isso aqui, ó, eu não aceito mais na minha vida. É remover. É você que remove como a águia puxa as suas penas, é você que remove da tua vida aquilo que é podre, aquilo que não tem mais vida. É você que decide, eu não quero mais esse espírito de depressão na minha vida. Eu não quero mais que as pessoas tenham dó de mim. Eu não quero mais viver me vitimizando. Eu não quero mais que os meus traumas me sufoquem. Eu não quero mais ser escravo do meu passado, das minhas dores. É você que escolhe arrancar, remover, tirar, para que o novo entre, para que o Espírito Santo te encha. Vinho novo, odre novo. Por isso que nós precisamos remover da nossa vida tudo que não presta na nossa vida, gente. Você sabia que o tempo, a águia precisa esperar esse tempo lá, até que as penas nasçam, as unhas também, o bico novamente. Ela precisa esperar. Você sabia que Deus, ele usa o tempo para nos mudar, para nos mover, para nos moldar, nos transformar, e para que a gente aprenda a se mover. Nós precisamos aprender isso. Deus, ele usa o tempo para trabalhar na nossa vida. Quantas pessoas, às vezes, eu escutei algo muito forte que diz assim: às vezes a pessoa de dentro da tua casa, ela não se converte, ela não muda, sabe por quê? Porque a pessoa só mudou, gente, o lugar que ela vai, mas ela não mudou. Ela só deixou de ir num bar e entrou numa igreja, mas isso aqui não mudou. Só que ela ora para que o fulano se converta, para que tal coisa isso. Aí ela reclama: pois é, eu tô orando, eu tô cansado e nada acontece. Sabe por quê? Porque Deus está dando tempo de você mudar. Por isso que a tua oração não tem efeito. Porque enquanto você não mudar, o milagre não vai acontecer. Porque tem gente que só trocou o lugar mesmo. Deixou de ir na macumba, tá indo na igreja. Deixou de ir no bar, tá indo na igreja. Deixou de ir na boca de fumo, tá indo na igreja. Mas ela não mudou aqui verdadeiramente. E aqui. Atitudes são as mesmas, os pensamentos são os mesmos. Mas ela quer que o outro mude. Sendo que quem tem que mudar primeiro é ela. A obra Deus vai fazer no outro, como eu já falei aqui, da taça do azeite, da botija, quando ela estiver cheia e ela derramar para o próximo. Esse aqui está cheio, vai derramar para o próximo. Não é dividindo pouquinho, não. É quando ela está cheia, ela transborda, daí ela alcança os que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos ser cheios do poder, cheios da unção. Nós precisamos ter força e ânimo como uma águia. A águia, gente, ela voa, pode estar chovendo, pode estar o vento que for, ela está ali. Pode molhar suas asas e ela está voando. A única coisa, gente, que desceu em forma de pomba foi o quê? O Espírito Santo. E a palavra diz o que lá em Joel? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando você derrama algo, gente, cai de cima para baixo. Do céu só se derrama na nossa vida poder, unção, graça, milagre. Só isso. Nós precisamos mudar.
Eu preciso me examinar e olhar para mim todos os dias e dizer: Senhor, eu quero ser como a águia. Eu não quero ser como uma galinha que cisca e olha para o chão. Eu não quero dar voozinhos baixos como pombo e pardal, Senhor. E eu não quero ser um urubu, mas eu quero ser uma águia que voa e não se cansa. Eu quero renovar as minhas forças, renovar o meu ânimo. E é isso que a águia faz. E quando ela vai ensinar os filhotinhos dela a voar, ela pega, joga para fora do ninho e eles ficam se batendo, até que eles aprendem. Chega um ponto que antes ela pega e larga ela de novo. E assim ela faz. Tem coisa, gente, que nós temos que fazer. Deus, ele dá aquele empurrão em nós através da palavra, para ver se a pessoa desperta. O despertar do Senhor vem daqui, vem da palavra. O despertar vem da palavra, gente. Eu preciso, quando a Ana despertou e foi orar, e ela tirou toda aquela amargura, tudo aquilo que tinha dentro da alma dela, Deus abençoou ela. E quando ela fez uma oração de acordo com a oração do céu, quando ela tirou todo aquele orgulho, quando ela tirou toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda a amargura, todo o ressentimento, aí Deus se lembrou dela. Tem pessoas que não estão vivendo o milagre porque foi o Senhor que tinha deixado Ana estéril. Até que a Ana se posicionou. Aí ela foi abençoada. E enquanto você não se posicionar na tua vida, você vai continuar estéril, amargurado, preso em dores, no passado, escravizado. Por isso que eu disse, tem pessoas que só trocaram a porta, mas não mudaram. Ah, eu aceitei Jesus. Eis que tudo se fez novo. Cadê o novo? O novo é aqui. O novo é aqui. E é aqui. Renovar o meu entendimento, renovar o meu pensamento. Quando eu renovo o meu pensamento, eu mudo as minhas atitudes. Então, eu não posso agir como eu agia antes. Eu preciso ter a mente de Cristo e agir como Jesus. Perdoar, amar, alcançada pelo amor de Deus, gente. Quantos testemunhos lindos a gente ouve de curas, da pessoa dizer: foi o amor de Deus que me alcançou, a graça do Senhor me alcançou. Porque quando a gente estava lá no pecado, a palavra diz o que? Ele nos amou primeiro. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou. Porque se fosse da nossa vontade, muitas vezes a gente estava lá ainda. Glória a Deus, que Deus nos amou tanto, como diz a palavra, que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, de que tal maneira? A ponto de mandar o próprio Filho morrer na cruz. E uma cruz que nem era para ele. Aquela cruz que Jesus foi crucificado era para Barrabás. O que diz a palavra? Que aonde seria para colocar aqui a mão, não coube. Eles tiveram que espichar Jesus até que a mão foi, porque aquela cruz não foi feita para ele, ela foi feita para Barrabás. Aquela cruz era para mim e para você, não era para ele. Só que ele morreu no meu e no teu lugar. E quantas pessoas são ingratas a Deus, culpam ao Senhor. Quantas pessoas não conseguem ver a bondade de Deus. Quantas pessoas só sabem murmurar, reclamar o tempo todo. Não sabem ser gratas por nada.
E tem gente que quanto mais você faz, mais ela quer que você faça. E a hora que você não faz, você não presta. O ser humano é assim, mas Deus não é. A palavra diz que ele é fiel e ele não muda. Tudo que está escrito aqui, cada promessa, ele quer que se cumpra na minha vida e na tua vida, mas depende de nós. Da minha escolha, da sua escolha, da minha decisão, da sua decisão. Nós escolhemos o bem ou o mal. A palavra diz: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, que vocês escolham a bênção. Deus ainda diz: olha, se fosse vocês, escolhi aqui. Ele deixou a bênção para nós. Maldição, não. Quem quer viver na maldição é por escolha própria. Agora, quando a pessoa decide viver na bênção, estar na presença, ser cheio da presença e do Espírito Santo, ela vive outra maneira. E por que a águia voa alto, gente? Porque na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, nós vamos crescendo gradativamente. Nós vamos subindo degraus, vai indo, é uma escadinha. Nós vamos subindo. Só que muitas vezes tem gente que tá lá, ó, volta pro pecado, abandona Jesus, volta pro mundo. Esse, ó, desceu. Tá lá que nem galinha ciscando o chão, olhando pro chão. Ou tá que nem um urubu. Tá lá, arrependido, olhando. Como é que ele consegue? Eu não. Como é que isso? Como é que aquilo? A escolha é sua. Ou você quer ser como uma águia, ser renovado, ser transformado, ser cheio, ter ânimo. É o que você quer. Viver como uma galinha ciscando, olhando para o chão, sem ter perspectiva de nada. Ou você quer olhar para o alto. Por que Paulo disse? Olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, aquilo que for bom, amável, puro, se tem algum valor, nisto pensai. Porque quem fica olhando para o chão, olhando para trás e vivendo de passado, gente, tem a mente cheia do quê? De caraminhola, de amargura, de murmuração, de reclamação. Ela não é cicatrizada. Aquelas feridas, a casca tá ali, se você puxar, ai, dói. Assim é a pessoa. Então, escolha ser como uma águia que vai renovar suas forças. A palavra diz que até os jovens aqui cansam, mas se eles buscar no Senhor, eles renovarão as suas forças como águia. Só o Senhor pode nos renovar. Só o Senhor pode nos encher. Mas nós precisamos buscar orar. Lembra que eu falei ontem? A oração, gente, é um depósito. A oração, ela que nos dá o ânimo. A oração, gente, é a chave do cristão. 3 chaves. Oração, leitura da palavra e jejum, consagração. Essas são as 3 chaves da vida de um cristão. Ponto. Eu não vou me estender mais. Eu peço que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra muito forte no teu coração. Que ele te traga uma reflexão, uma análise da tua vida, que ele seja um terapeuta na tua vida, um psicanalista na tua vida e que faça você refletir sobre as tuas atitudes, sobre as tuas escolhas, sobre o que você está falando, o que você está semeando no mundo espiritual com palavras e o que você está ensinando, passando para os que estão dentro da tua casa. Que você mudou realmente? De que você é uma pessoa transformada ou que você só mudou de porta? Aqui continua tudo do mesmo jeito. Aceitou Jesus? Aceitou. Se batizou? Tomou um banho. Porque a vida não mudou. Por quê? Porque ela não muda. Deus não tem culpa. Às vezes tem pessoas que dizem, mas o que o fulano quer na igreja? Se é que vai ficar que nem esse, eu não vou. É verdade, gente. Eu um dia também pensei assim. Se é para mim ser que nem o fulano, eu fico em casa. Eu tô melhor que ele. Por quê? Só trocar de porta não adianta, gente. Nós precisamos mudar.
Mudar realmente. Mudar. Querer entrar, sim, mas entrar na igreja, entrar no céu, evoluir, seguir para o alvo que é Jesus. Salvação, gente. Salvação. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, gente, verdadeiramente. E que o Espírito Santo venha falar muito ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas, que tenham suas vidas transformadas, renovadas como a águia. Que esta pessoa se decida, eu quero ser como a águia, Senhor. Eu quero ser transformada, eu quero arrancar da minha vida, eu quero remover, tirar tudo que não presta, eu quero abandonar, confessar para o Senhor, abandonar, que o Senhor remova tudo que não presta da minha vida. Pai, que esta pessoa tome essa posição, que ela tome esta decisão hoje, que ela diga: Jesus, eu não quero mais ser como uma galinha que cisca e olha para o chão, cisca e olha para trás, vive lá ciscando no passado. Não, eu quero subir como a águia, eu não quero dar voos baixos como um pardal e como uma pomba, mas eu quero subir nos lugares altos, lá no secreto do Senhor, estar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansar, Pai. Que esta pessoa faça esta oração e que o Espírito Santo desça, encha cada vida, cada coração, Pai, que o fogo do alto desça sobre estas vidas, batiza com fogo, derrama da tua graça, derrama da tua unção, Pai, em nome de Jesus. Muda a mente, muda, Senhor, o pensamento, as decisões, as escolhas, a forma desta pessoa proceder, que seja o proceder de um cristão, de um verdadeiro seguidor de Cristo, igual ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Manda essa mensagem para quem o Espírito Santo moveu o teu coração. Que você seja abençoado plenamente, em nome de Jesus.